Meu nome é Roxana Borges, eu sou astróloga e vamos agora entender tudo que esse mês de abril nos reserva. Um mês que vem com uma energia muito poderosa, mas ao mesmo tempo com muitos pontos de atenção. O mês de abril carrega como pano de fundo o elemento fogo, o Sol no signo de Áries, que desde o final do mês de março, com a virada do ano novo astrológico, a gente foi aí atiçados e ativados em nosso guerreiro interno, trazendo muita força de impulsão, muita vontade de fazer acontecer. Mas o universo quis nos trazer aí um recado, talvez inesperado para um momento em que nos traz tanta energia, que é o Mercúrio retrógrado já no primeiro dia do mês, Mercúrio retrógrado no signo de Áries também. Então a gente passa a ter aí uma conjuntura aí no céu que é bem desafiadora, tá? Porque todos vamos estar sentindo uma força, uma vontade muito grande de fazer acontecer. E Áries traz uma energia até um pouco impulsiva, mas o Mercúrio retrógrado que ele quer justamente que a gente repense, que a gente revise. E períodos de Mercúrio retrógrado não costumam ser períodos muito bons para grandes decisões, para inícios de coisas novas, porque ele está, na verdade, justamente querendo que a gente repense as nossas ações. Então é muito importante que vocês criem um pouco de consciência para começar a trabalhar essa energia dentro de vocês, porque é como se vocês vivessem uma dualidade, vocês vão estar sentindo que é hora, existe força, você quer, algo que de repente já há muito tempo você tinha vontade, e todos esses desejos calorosos que te brotam, não que eles não mereçam a sua atenção, continue dando atenção para esses desejos, mas o Mercúrio retrógrado em paralelo pede para que você seja um pouco mais estratégico e ponderado. Então, canalize toda essa força e toda essa coragem para olhar para isso, e realmente ver o quanto realmente é o que você quer. Esse Mercúrio retrógrado em Áries, ele traz muito uma reflexão sobre como eu tenho me movimentado, como eu tenho caminhado, como eu tenho conduzido a minha vida, como eu tenho me posicionado diante da vida. Então, ele é benéfico porque, assim, se a gente não tivesse ele nesse momento, muito provavelmente nessa força de Áries no céu, a gente continuaria seguindo os nossos ímpetos e fazendo muitas vezes as coisas da mesma forma, talvez com um pouco mais de garra e energia, mas de uma mesma maneira, repetindo às vezes alguns padrões, alguns erros que a gente não estava se dando conta. E o que Mercúrio retrógrado quer fazer é justamente te auxiliar a repensar e refletir sobre isso. Então, vai te dar uma oportunidade de pensar como que você tem se posicionado, como você tem conseguido de fato ir atrás dos seus desejos. Será que é só quando você chega no limite? Ou você consegue se defender e ir atrás das suas conquistas já no momento em que realmente surge as suas vontades e desejos? Quais são os seus gatilhos que te impulsionam a correr atrás do que você quer? E aí, logo no dia 2, a gente tem a lua minguante em Capricórnio, com certeza reforçando aí esse momento de desaceleração, que o próprio Mercúrio retrógrado já pede, mas essa lua minguante em Capricórnio também. Mas ela é muito boa porque ela nos ajuda também muito a fazer uma análise, um balanço, sobre como foi esse período, essa última alunação, o que se refere a uma alunação que começou no mês passado, uma alunação pisciana. Então essa lua minguante em Capricórnio, ela vem também para te fazer refletir, revisar e analisar como que você tem cuidado do seu emocional. Como é que foi esse mês anterior, as vésperas do ano novo astrológico, em que a gente realmente mexeu bastante com as nossas emoções, O quanto você conseguiu acolher as suas sensações, o quanto você conseguiu se interiorizar, se conectar com a sua intuição, se permitir se conectar com uma vibração mais elevada, o quanto você tem conseguido de fato
dar o devido olhar responsável, que isso é o que a lua minguante quer que você faça, né? Você dê um olhar responsável sobre como você tem cuidado do seu bem-estar, né? Então aproveite desse período para fazer essa revisão, esse balanço, que muitas vezes pode te auxiliar, inclusive nesse processo de Mercúrio retrógrado em Áries, né? Porque você ter esse cuidado nesse lugar tão delicado e sutil dentro de você te auxilia também a ter mais confiança e força diante a vida. E aí no dia 5/4 a gente tem a entrada de Vênus em Áries, né? E aí a tropa no signo de Áries vai aumentando, né? Vênus ele auxilia bastante nesse poder de atração, né? Que somos capazes, né? E que devemos nos apropriar. Considerando que a gente está com esse período de Mercúrio retrógrado, essa energia de Vênus, essa energia de Áries, eu acho que nos auxilia justamente a ampliar a nossa capacidade de magnetismo e atração, porque a gente vai estar num período em que a gente não está muito favorável para fazer grandes movimentos, para tomar grandes decisões, né? Porque a gente vai estar nesse período de revisão. Mas em contrapartida, vai estar latente dentro de nós uma força, uma vontade de fazer acontecer, né? E entender que muitas vezes os primeiros passos de algo começam justamente nessas reflexões, né? Começa na sua intenção, na sua manifestação. Então, Vênus em Áries traz aí a oportunidade de vocês acessarem esse lugar em vocês, de um ponto de vista mais observador, entender como é que está esse poder de atração e magnetismo, como é que está o pensamento de vocês sobre vocês mesmos. Já começa daí também. O quanto você realmente acredita nesse seu poder, né? Percebam que esse Mercúrio retrógrado, ele na verdade está nos trazendo uma oportunidade de como se a gente pudesse aprimorar o nosso guerreiro interno. Porque Áries é a energia do guerreiro interno, né? Então, neste ano, ao invés dele ter sido... Ele chegou a ter sido colocado em campo de batalha, né? Desde que ele entrou no final do mês passado. Mas esse período, né, de retrogradação de Mercúrio é como se ele chamasse esse nosso guerreiro interno, tirasse ele do campo de batalha e colocasse ele num local de preparação. É como se ele tivesse sido convidado a alavancar mais ainda as potências que ele pode ter. Ele está em treinamento, né? Ele está em uma percepção de como estão as suas habilidades, de onde pode aprimorar. É disso que se trata, dessa energia que eu quero que vocês peguem. Então essa Vênus em Áries também te traz aí essa reflexão de como que é também essa sua capacidade de poder de atração, né? O quão confiante você se sente de você mesmo, na sua capacidade de fato ir atrás do que você quer, qual é a sua autopercepção, a sua autovalorização sobre a sua capacidade de lutar. E aí na segunda-feira, no dia 8/4, temos a Lua Nova em Áries, bem poderosa. Lua Nova, como eu sempre falo para vocês, energia de cocriação, energia de semear, energia de fazer acontecer, energia de acreditar. Lua Nova é uma força muito bonita. E não bastasse ser uma lua nova, é também uma lua de eclipse. Então o dia 8/4 não é simplesmente uma lua nova, é um eclipse acontecendo em Áries. Então perceba como a gente de fato está sendo cutucado nesse lugar. Olha só, hein? É um ano em que, assim, a gente já tá tendo ali propostas bem diferentes, né? Esse ano já tá nos cutucando em lugares diferentes. Nesse mês de abril, especialmente, essa energia ariana do céu e essa força do guerreiro que eu tanto falo, eu quero que vocês direcionem para justamente enfrentar essas situações que elas vão se dar muito mais internas. Muito mais na sua autopercepção. Esse eclipse no signo de Áries, ele é muito poderoso, ele reforça a necessidade de transformação que muito provavelmente está latente aí, sobre a forma como você tem se posicionado, se apresentado,
a forma como você tem cuidado até, inclusive, da sua imagem, do seu corpo físico, né? Do quanto você tem realmente cuidado desse seu templo, né? Como você tem cuidado das suas ferramentas, dessa apropriação das suas habilidades. E essa história ainda vai se construir mais aqui ao longo dessa alunação, mas o que eu já quero avisar para vocês é sim um mês em que vocês vão sentir bastante mexida emocional, só que, diferentemente da temporada que a gente estava do mês anterior, que era uma força do elemento água, a gente está falando aqui da força do elemento fogo. Então, qual que é o ponto de atenção aí nessa mexida emocional? Ansiedade, rompantes de irritabilidade, explosão, impaciência. Às vezes, raivas podem surgir, né? Coisas que, porventura, você tolerava, vai chegar, se você não trabalhar essas energias em você, pode culminar numa explosão, né? De você precisar pôr para fora, né? Não se contenham, obviamente, né? Deixe manifestar o que precisa ser manifestado, mas cuidado com as palavras, porque um Mercúrio em Áries no trânsito direto já pediria um pouco de cautela com a forma de se expressar. E estando retrógrado, então, é dobrada, uma atenção dobrada, né? Então, assim, de repente um caminho de expressão, se vocês de repente precisarem, é escrever, né? Organizar estes pensamentos antes de colocar para fora, e de repente nisso você já promove ali alguns processos internos importantes, né? No dia 15/4 a gente alcança a fase crescente da Lua, no signo de Leão, bem poderoso também. Então é uma oportunidade de você expandir a sua autoconfiança. É importante que você tenha trabalhado bem esses aspectos, essas reflexões, entendido o que está acontecendo contigo, na sua forma de se posicionar, na sua forma de correr atrás, o que você busca. E essa fase crescente da Lua em Leão, nessa alunação, vem para te lembrar de que nada adianta. Nada adianta se você não acredita em você. Não adianta você fazer os seus movimentos se você não tem plena consciência de tudo que você carrega em você. Se você não tem consciência do seu valor, se você não acredita e confia em você mesmo. Então essa lua crescente, ela vem para te lembrar disso. Aproveite essa lua crescente para expandir a sua consciência sobre você mesmo, sobre as potências que você tem. Não se trata de se comparar com o outro. Essa lua está pedindo para você saber se olhar e se reconhecer na sua potência tal como você é. Identificar as habilidades e os talentos que já te pertencem e utilizar disso ao seu favor. Inclusive, a partir dessa semana, do dia 15, é onde você vai começar a sentir um movimento melhor, né? Uma aceleração melhor nas coisas, porque até então ainda Mercúrio estará retrógrado, mas a gente já vai estar quase finalizando esse período. E aí a gente, com essa lua crescente em Leão, ela dá uma ajuda e um movimento. Inclusive, é um combinado muito benéfico para você canalizar essa energia de fogo que está no céu em atividades físicas. Porque eu estou falando de um guerreiro interno que ele está sendo muito ativado, porque o céu está ativando essa energia, mas que você precisa tomar cuidado com o que você faz, com o que você fala, ou seja, vai estar com um fogo inflamado e ao mesmo tempo você precisa saber contê-lo. E a melhor forma são atividades físicas. Qualquer prática que te faça suar, qualquer coisa que te faça, né, trazer essa descompressão, né? Isso é muito importante. E na semana do dia 15 é onde você vai sentir que vai ter um gás maior aí para se dedicar e cuidar de você, e também vai ter uma força boa dedicada ao trabalho, tá? Muito benéfica. Então é uma oportunidade até de você assumir bastante a sua valorização e o seu olhar sobre as coisas que você agrega nas suas funções também. Pode ser que te brote um desejo aí de um reconhecimento, pode ser que você também comece por justamente ter uma clareza maior sobre isso, querer reivindicar um reconhecimento. Eu só
Sugiro esperar o fim do Mercúrio retrógrado, que pode ficar mais benéfico, inclusive com o período taurino, né, no céu, fica bem favorável, tá? No dia 21 a gente tem a passagem da Lua pelo signo de Libra. E aí eu quis até reforçar essa passagem da Lua, embora não seja nenhuma transição de fase lunar, porque essa energia de Libra, Lua passando pelo signo de Libra, oriunda de uma lunação de Áries, onde tivemos um eclipse, é uma oportunidade muito boa para você refletir sobre as suas relações, tá? Porque esse eclipse que aconteceu no começo do mês, ele já pode ter mexido bastante nesse lugar também, tá? Porque pega nesse eixo do eu e o outro. Como eu tenho me portado, como eu tenho feito e conduzido as relações. Então, aproveitar essa passagem da Lua em Libra também pode ser uma oportunidade para você assentar algumas reflexões, ponderar algumas coisas também, saber se colocar no lugar do outro, abrir-se para outros pontos de vista, né? Ainda mais nesse período de retrogradação de Mercúrio que nos pede tanto para revisão, reflexão. Ter esse tipo de olhar nunca é demais, tá? No dia 19/4, o Sol entra no signo de Touro e a gente passa a fazer aí a transição dessa temporada solar e a gente passa a ser beneficiado por uma energia de mais estabilidade, de calma, né? E a gente vai sentir mais ainda no próximo mês, eu vou explorar um pouco mais essa energia, mas a gente já faz essa passagem de temporada solar. E aí quando chega na terça-feira, dia 23, temos a entrada da Lua cheia em Escorpião, uma noite bem poderosa, Lua cheia em Escorpião, vindo dessa alunação de Áries, é como se ela nos trouxesse um lembrete da nossa capacidade de transformação, a nossa capacidade de regeneração, de renovação. Então, tudo que você fez até agora, né, desse olhar sobre você, nesse entendimento de como que você tá, de se apropriar, né, das tuas forças, de como você tem conduzido tua vida e tem conseguido realmente lutar pelas coisas que você sente que merece. Essa lua cheia em Escorpião, ela te traz a oportunidade de se apropriar, de fato, das transformações que são necessárias para que você chegue nesse lugar que você quer. Seja porque você quer aumentar essa energia de fogo em você, ou porque você quer equilibrar. Porque às vezes você também pode chegar na conclusão de que você errava a mão, de que estava demasiado, de que estava muito impulsivo, de que estava muito impositivo. Por outro lado, né, chegar na conclusão de que faltava se defender, faltava se posicionar, faltava trazer um pouco mais, né, dessa liderança da tua vida. Então essa lua cheia em Escorpião, ela favorece que você faça de fato as devidas transformações em si, mas para isso o que ela te pede é que você olhe para aquilo que talvez não te agrada. Porque para a gente fazer essas transformações, você vai ter que encarar partes de você que muito provavelmente não são admiráveis. E a lua cheia, ela clareia e ilumina justamente isso. Escorpião fala das nossas sombras, né? Então, para você realmente promover essa transformação, é hora de você realmente olhar para isso, né? Olhar para você, né? Nas suas luzes, nas suas sombras, entender quais são esses pontos que no fundo te desagrada, mas com um olhar carinhoso, com um olhar generoso, de entendimento e acolhimento, sem se culpar, mas com um devido olhar estratégico, entendendo quais são esses pontos que você precisa de fato transformar em você, superar, curar, coisas que às vezes estão aí marcadas por uma vida de vivências, de traumas, de situações que você precisa muitas vezes entender que passou, que agora é um outro momento. Se abrir para esse novo, se abrir para essa nova versão de você que está apta a surgir.
Este é o processo do mês de abril, né? Então lembra que eu falei lá no começo do vídeo que é como se tivessem tirado o guerreiro de batalha, do campo de batalha, e colocasse ele num lugar de treinamento, um lugar de revisão. Tudo isso é para te preparar, para te deixar mais fortalecido. Então se abra para isso, porque esse é o propósito, ele é extremamente benéfico. Você vai retornar para o campo de batalha transformado, com novos conhecimentos, mais fortalecido e, principalmente, mais estratégico. Na quinta-feira, dia 25, por fim, chega o dia tão esperado do mês de abril, que é o fim do Mercúrio retrógrado. Então, no dia 25, encerra-se esse período de retrogradação. A gente também passa a ter aí a Lua passando pelo signo de Sagitário, que fica até o fim de semana, dia 27 e 28. Muito bem-vinda, porque aí a gente está falando de um signo do elemento fogo que quer te estimular a trazer os aprendizados, a trazer a sabedoria para a pauta, né? Olha como o Mercúrio foi estratégico, né? De quando ele para a sua retrogradação é no momento em que a Lua também está entrando em Sagitário, ou seja, a retrogradação termina, todo esse processo de revisão, reflexão e reestruturação que estava sendo necessário sobre você também se encerra e a gente é beneficiado com essa Lua em Sagitário que vem justamente nos auxiliar a extrair aprendizados, a transformar as vivências em sabedoria e a começar a de novo caminhar pela vida com otimismo, com idealismo, né? Com aquela vontade de fazer acontecer, de mirar para algo que você deseja e entender que você é capaz, sim, de fazer acontecer. É só acreditar e se estruturar para que isso chegue lá, para que você consiga fazer esses movimentos que, lembrando, é aquele guerreiro interno que já passou pelo treinamento, já passou pela revisão, ele está apto. E o mês termina com duas transições muito importantes. Primeiro, Vênus no signo de Touro, de novo reforçando aí, né, o quanto a gente vai entrando aí em temáticas do elemento terra. Vênus em Touro é extremamente benéfico, ativa em nós o desejo de conquistas, de desfrutar os prazeres da vida, né, de querer se cuidar. Olha que perfeito! A gente acabou de passar toda uma revisão sobre nós, como estamos nos posicionando, se a gente está valente o suficiente, se a gente está conseguindo fazer os movimentos que a gente quer. E aí vem Vênus em Touro para nos lembrar do quanto a gente também tem que se cuidar, né? Tem que cuidar desse nosso templo, satisfazer os nossos desejos, né? E levar um pouco mais esse bem-estar, esse cuidado. Lembrar que a vida tem prazeres a serem desfrutados e você merece. E por fim, no dia 30, o planeta Marte entra no signo de Áries, extremamente bem-vindo, porque embora a gente tenha terminado a temporada solar no signo de Áries, Marte é o planeta regente de Áries e ele a partir do dia 30 entra nesse signo e se sente muito bem. Então se você pensa que você perdeu a oportunidade de usar essa energia só porque a gente estava com Mercúrio retrógrado em Áries ao longo do mês inteiro, saiba que a partir do dia 30 de abril você passa ainda a ter uma oportunidade muito boa de ativar esse guerreiro interno em você ao longo do mês que vem. Então, esses são os trânsitos do mês de abril e toda a energia disponível no céu para você. Eu espero que você aproveite, que você tenha anotado aí as dicas, as datas mais estratégicas, carregue com você ao longo do mês. Aproveite se você gostou do conteúdo, deixa aqui seu feedback, dê seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder toda vez que tem um mês, porque todo mês é um mês com novas oportunidades, com novas previsões e novas chances de fazer acontecer.